pessoas. Eu quero compartilhar com você a palavra, e nessa noite eu quero falar sobre o tema visão estendida para ver os propósitos de Deus em ação. Diga isso comigo, para ver os propósitos de Deus em ação, eu preciso de uma visão estendida. Irmãos, é bem provável que muitas pessoas, ou algumas pessoas, elas estejam um pouco afetadas por todo o histórico que elas estão vivendo nos últimos 3 anos. Algumas pessoas estão afetadas por causa da pandemia e do pós-pandemia, das perdas que as pessoas foram acumulando, perdas de gente que nós amamos, perdas financeiras, perdas de saúde. Pode ser que no pós-pandemia as nossas emoções sofreram um nível de desgaste muito profundo e nós estamos lidando com esse desgaste emocional. E como se não bastasse, como se parecesse que fosse pouco, para o povo brasileiro, a gente entra em um cenário eleitoral de um país extremamente dividido e polarizado, onde famílias estão divididas, onde igrejas estão se dividindo, onde aquilo que é mais sagrado e que mais deveria ser unido, estão divididos em 2 partes. Então nós podemos dizer que estamos também vivendo um tempo de pós-eleições. E tomara em Deus que o Brasil seja campeão do mundo, irmão. Porque se não for, a gente vai acumular pós-pandemia, pós-eleição e pós-Copa do Mundo. Estou brincando, só para quebrar um pouquinho o gelo, você está muito sério. Mas pensa comigo, irmãos, o que será o ano de 2023? Baseado nesse histórico de desgastes, de perdas, de lutas, de guerras, de batalhas. Tudo bem que o povo brasileiro é um povo guerreiro por natureza. Tudo bem que nós somos um povo muito bons de relacionamento, simpáticos, abertos, acolhedores. Eu conheço comunidades de orientais, irmãos, que são muito gratos aos brasileiros porque eles construíram a sua vida aqui no Brasil. Eles vieram para cá e foram acolhidos. Há comunidades de afegãos que está sendo construída aqui na cidade de São Paulo, porque depois que o Talibã assumiu o regime lá no Afeganistão, muitos afegãos estão saindo de lá, estão sendo recebidos aqui na cidade de São Paulo. Tem comunidades inteiras de afegãos sendo construídas aqui na nossa cidade. Então o Brasil é um povo, é um lugar, é uma nação muito abençoadora. Mas ao mesmo tempo, nós somos um povo que temos um prejuízo gigantesco na nossa história. A Organização Mundial da Saúde reconhece o Brasil como líder no ranking da ansiedade no mundo. Ou seja, nós somos o povo mais ansioso da terra. Nós somos o povo que lidera o ranking da ansiedade no mundo. Nós nos preocupamos muito com aquilo que a pastora Nádia falou aqui. O que vai ser o dia de amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como é que eu pago as contas que vão vencer no dia 10, que vão vencer amanhã? O que eu vou vestir para o final de ano? Meu sapato está furado. Meu filho ficou em casa e eu não tenho dinheiro nem sequer para comprar o lanche da escola dele dessa semana. A gente se preocupa muito pelo dia de amanhã e isso alimenta a nossa ansiedade. Isso alimenta, a gente fica tomado de preocupação. Porque preocupação é isso, é uma ocupação antecipada. A gente se antecipa em preocupações que viriam apenas no dia seguinte. Então, dentro de todo esse cenário, se você perguntar, pastor, o que pode mudar a minha vida? O que tem o potencial de alterar o curso da minha história? E eu te respondo em alto e bom som: você precisa ter uma visão estendida para ver os propósitos de Deus em ação.
Sem uma visão estendida, a gente não consegue ver os propósitos de Deus se movimentando entre nós. Segundo livro dos Reis, abre comigo a sua Bíblia. E eu quero ler a passagem dessa noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 6 e verso 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara aí, de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma e nem duas vezes. Quando a gente lê o livro dos Reis, a gente percebe os momentos históricos que fazem parte das conquistas e das derrotas do povo de Israel. Reis bons, que venceram inimigos, que obedeceram a Deus, que foram fiéis a Deus e que conquistaram vitórias muito importantes para a nação de Israel. Reis maus, que foram desobedientes, foram infiéis, foram desleais e desobedientes ao que Deus mandou, e por causa disso foram terrivelmente derrotados. E o texto que aparece no capítulo 6 de 2 Reis é uma dessas histórias, uma das histórias de combate, de conflito entre Israel e os sírios. Os sírios eram governados por um rei chamado Ben-Hadad, e eles tinham como comandante principal um comandante muito conhecido da história bíblica, Naamã, que era o comandante do exército da Síria. E naqueles dias, o rei Ciro, ele mandava fazer emboscadas para pegar o povo de Israel. Essas emboscadas eram montadas em lugares estratégicos, com o objetivo de surpreender os soldados israelitas, de matá-los, de levá-los presos. Só que o rei percebe que as suas emboscadas começaram a não dar certo. Ele percebeu que, embora a sua estratégia de guerra fosse boa, não estava produzindo o resultado que ele queria. Tanto é que o texto que nós lemos, o versículo 10, diz que o rei de Israel foi avisado pelo homem de Deus, o profeta Eliseu, onde o rei Ben-Hadad estava armando a emboscada. Isso aconteceu nenhuma e nem duas vezes. Em outras palavras, o povo de Israel foi livre de algumas emboscadas que o rei da Síria preparou, dessas emboscadas que ele preparou. O rei fica tão perturbado, Ben-Hadad fica tão preocupado, que a Bíblia diz que ele cogita a possibilidade de ter um traidor no seu próprio exército. Olha o que diz o versículo 11. Ele diz assim, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos, e disse o que, igreja? Em outras palavras, quem é o traidor? Quem é o Judas? Que está contando para o povo de Israel onde a gente arma as nossas emboscadas. Quem é esse que está nos traindo? E aí, um dos soldados do rei diz assim, ô rei, o problema não é que a gente tem um traidor, nós não temos traidor na nossa tropa, o problema é outro. Lá em Israel, versículo 13, está um homem de Deus, está o profeta Eliseu, e este profeta Eliseu, aquilo que o Senhor fala no seu quarto, em secreto, Deus revela a este profeta, e esse profeta conta para o exército de Israel, e consequentemente, eles fogem das suas emboscadas. Então, esse soldado, ele conta para o rei o que estava acontecendo através de Eliseu, ele conta para o rei que
havia um cenário que Deus estava intervindo e o rei dá uma ordem. Ele diz assim, então o nosso foco de captura é Eliseu, vamos capturar Eliseu, porque aí as nossas emboscadas passam a dar certo. Meus irmãos, até aqui, nós vemos uma história de uma guerra, das estratégias de guerra. Até aqui nós vemos a história de 2 reis, de um que está atacando o povo de Deus. Só que a partir daqui, a gente vai conseguir enxergar de maneira mais detalhada os propósitos de Deus em ação. A pergunta que a gente quer responder nessa noite é muito simples: como enxergar os propósitos de Deus em ação? Como é que a gente faz para enxergar eles? Como é que a gente consegue perceber Deus em um cenário de guerra? Como é que a gente consegue perceber Deus em um cenário de pandemia e de pós-pandemia? Como é que a gente consegue perceber Deus conduzindo a história de uma nação que é a que lidera o ranking da ansiedade no mundo? Como é que nós conseguimos identificar os propósitos de Deus em ação? E existem 3 formas da gente enxergar os propósitos de Deus em ação. Número 1, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer Deus como Ele de fato é. Diga isso comigo: eu preciso conhecer Deus como de fato Ele é. O problema é que a gente conhece Deus, mas a gente não conhece como de fato Ele é. A gente tem uma projeção do que Deus é. A gente tem uma idealização de como Deus é. A gente gosta muito de usar tudo o que for possível para exaltar o Senhor. Nós usamos mídia, nós usamos som, nós usamos imagens. Vocês devem ter percebido isso. Mas no fundo eu fico preocupado. Sabe por que eu fico preocupado? Porque tem gente que quando vê aqui na mídia um leão, ela fica pensando: Deus é um leão. Deus é um leão. E por que ela pensa que Deus é um leão? Porque ela projeta isso na mente dela. A pouca familiaridade com as Escrituras fazem algumas pessoas projetar Deus de uma maneira que Ele não é. Você está aí? A pouca intimidade com a palavra de Deus fazem as pessoas projetar um Deus que não é real. Não é real. É perceptível nesse relato bíblico que quando Ben-Hadad manda a tropa para capturar o profeta Eliseu lá em Dotã, é perceptível que o profeta tinha uma visão de quem Deus era. Mas também a gente vai perceber que o moço do profeta, ele não sabia quem Deus era. Ele não sabia quem Deus era. Olha o que diz o verso de número 15, de 2 Reis 6, diz o texto: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que tinha o que, gente? Cercando o que? Com cavalos e carros. Então, o moço disse o que? Ai, meu senhor, o que faremos? Olha que preocupação. O moço do profeta viu o exército adversário, o moço do profeta viu os carros cercando a cidade, e o moço do profeta faz uma pergunta para o profeta: o que faremos? Isso demonstra que esse moço não conhecia Deus como de fato Ele era. Demonstra que ele não conhecia. E aí, irmãos, eu te faço uma pergunta: que tipo de pessoas que nós somos? Nós somos aqueles que enxergam Deus como de fato Ele é, ou nós somos aquelas pessoas que diante de uma situação como essa a gente diz: ai, o que faremos? Que tipo de pessoas nós somos? Somos aqueles que colocam a mão na cabeça: o resultado da eleição não foi o que eu queria.
Ai meu Deus, perdi o emprego. Ai meu Deus, chegou o diagnóstico que eu não queria, que eu não esperava. Ou nós somos aquele tipo de pessoa que conhece Deus como de fato Ele é, olha para a situação e diz assim: eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Eu sei que esta situação não é nada diante do meu Rei, diante do meu Senhor. Quem somos nós? Quem somos nós diante das circunstâncias? Pessoas de fé, elas não enxergam apenas o convencional e o trivial. Pessoas de fé, elas enxergam além. 2 Coríntios capítulo 5 e verso 7, a palavra de Deus vai dizer: andemos por fé e não por vista. A gente anda pelo quê? Pelo que vemos? A gente anda pelo quê? Pelas circunstâncias que enfrentamos? A gente anda pelo quê? Pelas más notícias e maus rumores que estão acontecendo na nossa sociedade? Ou a gente anda por fé? Ou a gente anda por fé? Eu gosto muito de ilustrar. E eu costumo dizer que nós estamos sentados num barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Isso não é só no Brasil, gente, isso é no mundo. A gente pode amanhecer amanhã com a notícia de que estourou a Terceira Guerra Mundial. Vocês que acompanham a notícia sabem, a Coreia do Norte está fazendo exercícios militares contra a Coreia do Sul e o Japão. Está atirando míssil à torto e à direito, muito próximo da costa da Coreia do Sul e do Japão. A Rússia está ameaçando a Ucrânia de atacar a Ucrânia com armas nucleares. O que é isso, senão rumores de guerras que Jesus disse em Mateus 24 que aconteceriam? Então perceba, a gente vai viver em virtude dessas situações, ou como diz o texto sagrado, nós vamos continuar andando por fé. Quem somos nós? Quando o profeta ouve o moço dizer: ai meu Senhor, o que faremos? Sabe o que o profeta faz? Ele apresenta a Deus como de fato Deus é. Eu vou repetir isso. Quando o cenário difícil chega, irmãos, a gente tem que mostrar para as pessoas quem Deus é de verdade. A gente tem que mostrar para eles, apresentar o Deus do jeito que Ele realmente é. Um Deus que governa, um Deus que reina. O profeta no versículo 16, acompanhe comigo, do capítulo 6, ele diz assim: não temas, ele diz para o moço, não temas, verso 16 do capítulo 6, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu estou vendo algo que você ainda não viu. O profeta diz isso. Ele diz para o moço assim: estou enxergando algo que você ainda não enxergou. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí o profeta vai apresentar, irmãos, o Deus de batalhas. Aleluia. O Deus que nunca perde uma batalha. Ele começa a mostrar para aquele moço: olha, nós estamos servindo a um Deus que vence todas as batalhas. Em Êxodo 14, quando o povo de Israel estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, diante do Mar Vermelho, a palavra diz que o Senhor falou a Moisés e ao povo: o Senhor pelejará por vós e vocês calarão. Calareis o Deus de batalhas. Em 2 Samuel capítulo 5 e verso 24, quando a ameaça não era mais os egípcios, mas eram os filisteus,
A palavra diz no versículo 24 de 2 Samuel 5, que o profeta disse assim: há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Por quê? O exército de Israel deveria se apressar, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Presta atenção nisso. O povo de Israel já viu o Deus de batalhas contra os egípcios. O povo de Israel já viu o Deus de batalhas contra os filisteus. E agora o profeta estava dizendo para o moço: nós veremos o Deus de batalhas contra os sírios. E contra qualquer inimigo que se levantar contra nós. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que convicção, irmão. Que certeza. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 29, acompanhe comigo. O povo de Israel era um povo muito acostumado a batalhas. Um povo muito acostumado a enfrentar inimigos vorazes, inimigos terríveis. Filisteus, egípcios, sírios, amonitas, moabitas, amalequitas. Gente terrível, assírios, babilônicos, gente da pior espécie. Só que eles tinham certeza de uma coisa: o nosso Deus peleja por nós. Olha o que diz esse texto: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles. O que eles ouviram, irmãos? Isso merece você ler um pouquinho mais alto. Vamos lá, 1, 2, 3. Eles ouviram o quê? As pessoas saberão que há um Deus que peleja pelo povo dele. As nações da terra, o texto fala sobre isso, as nações da terra tomaram conhecimento de que Deus pelejava por Israel. As nações da terra tomaram o conhecimento. Por quê? Porque Ele é o Deus das batalhas, Ele é o Deus que nunca perdeu, Ele é o Deus que está com o povo dele na história da humanidade, Ele é o Deus que está com o povo dele hoje. Ele não muda, Ele está nos preparando, Ele está nos treinando para uma grande batalha. E uma batalha que o povo de Deus, assim como o povo de Israel saiu vencedor no Antigo Testamento, nós sairemos vencedores. Salmo 144, verso 1, acompanhe comigo. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Ele treina a gente para combater o bom combate. Ele treina o povo dele. Irmãos, tudo que nós estamos vivendo é uma jornada de treinamento e de preparação. Deus está preparando o povo dele. E nós venceremos por causa da mão do Senhor estendida sobre nós. Então, para enxergar os propósitos de Deus em ação, número 1, conheça a Deus como de fato Ele é. Número 2, seja ajudado como de fato você precisa. Diga isso comigo: eu preciso aprender a receber ajuda. Existe um orgulho dentro de nós que nos impede às vezes de receber ajuda nos momentos que nós mais precisamos. Eu olhando para esse texto bíblico, eu percebo que o moço do profeta, ele aceitou receber ajuda. Ele aceitou. Tanto é que ele não via
os carros e os cavalos de fogo que estavam cercando o exército dos sírios. Ele precisou ver, e para ver o profeta precisou fazer o quê, gente? Orar por ele. Mas pensa comigo, ele não via. Qual era o risco que esse moço corria? De não querer receber ajuda. Olha o que diz o verso 17, de 2 Reis 6. Verso 17 de 2 Reis, capítulo 6. E orou Eliseu, e disse o que, gente? Parou. Eliseu ora para que os olhos do moço sejam abertos, sim ou não? Mas esse moço, quando ele ouve esta oração, ele não poderia reagir assim, dizendo: ei, profeta, eu enxergo, eu estou vendo, eu não sou cego. Ele poderia interceptar a oração do profeta e dizer assim: eu estou enxergando, por que você está orando para que eu veja? Ele poderia perder a bênção de ter olhos espirituais abertos, por causa da dificuldade de receber ajuda. Há um ditado que diz que a pior cegueira não é aquela que não vê, a pior cegueira é aquela que não quer enxergar. E quantas pessoas, irmãos, estão exatamente assim, elas só enxergam o que elas querem ver. Só enxergam o que elas querem ver. Se esse moço fosse alguém orgulhoso, ele ia parar a oração do profeta e ia dizer: você está dizendo que eu sou cego? É, rapaz, eu enxergo, eu estou vendo. Mas ele não faz isso, porque ele estava pronto para receber ajuda, ele sabia que ele tinha ponto cego na sua vida. E nós, irmãos, precisamos reconhecer que nós temos pontos cegos, que a gente não enxerga, mas Deus coloca a gente do nosso lado para enxergar melhor do que a gente. Receber ajuda de gente que enxerga os nossos pontos cegos é um exercício de humildade. Só humildes recebem ajuda de quem enxerga os nossos pontos cegos. Tem muita gente que tem ponto cego, mas não quer receber ajuda. Por quê? Porque o orgulho não permite. Porque a autossuficiência não permite. A pessoa acha que ela já sabe de tudo. E esse moço, ele faz diferente. Ele se quebranta, ele tem os seus olhos abertos, olha o que diz o texto: e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Sabe por que ele viu? Porque ele foi humilde para receber ajuda. Sabe por que a gente não vê algumas coisas? Porque a gente não é humilde para receber ajuda. A gente se acha dono da razão, a gente acha que nós já sabemos tudo, a gente acha que só os outros têm pontos cegos, a gente não tem. Eu não tenho ponto cego, a minha vida é uma perfeita, é uma perfeição. Pois é, cegueira espiritual que só é curada quando eu recebo ajuda. Em João capítulo 9 tem a história de um cego de nascença. E a palavra diz que quando Jesus cura aquele homem, o tumulto se instala, e naquele tumulto eles começam a dizer que Jesus era pecador. Quem te curou é um homem pecador, dá glória a Deus, porque sabemos que esse homem é pecador. E o verso 25 de João 9, irmãos, é extraordinário. O homem que era cego de nascença responde para aquelas pessoas, ele diz assim: se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ô irmão, como eu gostaria que a gente pudesse dizer como esse cego: eu era cego, mas agora estou vendo.
Mas posso te contar uma coisa? Às vezes o orgulho não deixa a gente reconhecer que nós somos cegos. O orgulho não deixa a gente reconhecer que nós temos pontos cegos na nossa vida. O orgulho faz a gente se achar. Faz a gente não receber ajuda. Faz a gente não ser curado das cegueiras. E Deus usa, irmãos, uma figura na terra para nos curar, para nos ajudar a enxergar, para abrir os nossos olhos espirituais, e essa figura se chama discipulador. Nós precisamos de discipuladores. Nós precisamos de gente que ajuda a gente enxergar os nossos pontos cegos. Paulo precisou de alguém que ajudasse ele a enxergar os pontos cegos dele. Atos capítulo 9, acompanhe comigo o verso de número 23 e 24. Perdão, Atos 9, 26, por favor, Gu, verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse o quê, gente? Porque ele era perseguidor. O Paulo quer se aproximar dos crentes de Jerusalém, o pessoal fica com reserva, porque diz assim, não, esse cara perseguia a gente. Como é que agora ele diz que é crente agora? Do nada ele se converteu? Então começaram a duvidar da conversão de Paulo. Olha o que diz o 27. Então, Deus usa uma figura. Deus usa alguém para ajudar Paulo a enxergar os pontos cegos que ele tinha. Então Deus levanta alguém mais experiente do que Paulo, Barnabé. Toma Paulo pela mão, e o texto diz que traz Paulo para ser apresentado aos apóstolos, Pedro, Tiago e João. E o texto diz que eles falam com os apóstolos sobre como Paulo teve uma experiência de conversão com Jesus. Deus usou Barnabé para sinalizar Paulo sobre os pontos cegos que ele tinha. Quem é que Deus está usando para sinalizar os seus pontos cegos? Ou você é bom o suficiente para achá-lo sozinho? Quem é você? Paulo precisou de um Barnabé. Os 12 precisaram de um Jesus. Timóteo precisou de Paulo, Tito precisou de Paulo. E você não precisa de ninguém? Você é melhor do que os personagens da Bíblia? Um dos grandes equívocos que a gente carrega é que a gente quer ser melhor do que os personagens da Bíblia. Paulo, olha quem Paulo foi, irmão, mas ele não seria quem foi se Deus não usasse um Barnabé. Então, número 2, se a gente quer ver os propósitos de Deus se movimentando, a gente precisa ser ajudado, precisamos quebrar o nosso orgulho e aprender a receber ajuda de gente que é mais experiente do que nós, gente que tem mais autoridade do que nós, gente que conhece Deus, conhece a Bíblia, conhece a fé cristã, tem resultados práticos da fé melhor do que os nossos. Isso é humildade, povo de Deus. Isso é humildade. Precisamos de gente que nos ajude a enxergar os nossos pontos cegos. E número 3, para que os propósitos de Deus se movam, a gente precisa agir com misericórdia, como Jesus agiu conosco. Depois que os olhos do moço foram abertos, esse moço ele fica impressionado. A Bíblia diz que ele vê aqueles recursos que Deus mandou, e de repente, o profeta Eliseu faz uma outra oração, e ele ora assim: Senhor, cega o nosso adversário. Quando o Eliseu faz esta oração, eu fico imaginando o moço de Deus dizendo assim: epa, é agora que a gente vai matar esses caras tudinho. É agora que nós vamos enfiar a espada neles.
é agora que os sírios serão derrotados e nunca mais vão se levantar contra Israel. O moço deve ter pensado isso, porque quando Eliseu ora para que o exército sírio fosse cego, ele deve ter pensado isso. Só que Eliseu ora, a Bíblia diz que Eliseu conduz o exército sírio até a presença do rei de Israel. O Eliseu ora novamente para que os olhos do exército da Síria, dos homens do exército, se abram. E aí o rei de Israel faz uma pergunta: e aí, Eliseu, a gente mata? Vamos matar eles agora? E sabe o que Eliseu diz, gente? Eliseu diz assim: não, nós não vamos matar, nós vamos dar de comer para eles. Monta o melhor banquete, coloca esses homens sentados e vamos alimentá-los e vamos dar o que nós temos de melhor para eles. Meu irmão, misericórdia, misericórdia. O nível mais alto da misericórdia é quando a gente consegue ser misericordioso com quem fez o mal para nós, com quem falou mal de nós, com quem perseguiu, com quem caluniou. Misericórdia significa não dar a alguém o castigo que a pessoa merece. E se nós formos olhar para nós, irmãos, nós merecíamos o castigo porque pecamos. Mas sabe o que Jesus fez? Ele agiu com misericórdia. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou Jesus para nos salvar, para nos perdoar. E o que eu acho mais lindo, a gente termina aqui. Versículo 23 de 2 Reis 6, o ministério de louvor pode, por favor, se posicionar. 2 Reis capítulo 6, irmãos. Olha o que diz esse texto, é o finalzinho do episódio. E apresentou-lhes um grande banquete, e eles fizeram o quê? E depois eles foram o quê? Despedidos para encontrarem quem? Ou seja, o rei Ben-Hadad. E não, presta atenção nisso, gente, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Eu não sei se você percebeu o que está acontecendo aqui, mas um conflito crônico e histórico entre sírios e israelitas foi resolvido, porque um homem de Deus tinha uma visão estendida para enxergar os propósitos de Deus em ação. Ei, deixa eu te dizer algo. Há conflitos crônicos na sua vida, na sua família, na sua história, que serão resolvidos quando você tiver uma visão estendida sobre os propósitos de Deus em ação na sua história. Há problemas que já te acompanham há anos, há décadas, quem sabe. E talvez você se pergunta: quando é que isso vai ser resolvido? Eu te respondo: quando você tiver uma visão estendida sobre os propósitos de Deus. Sabe por que aquele problema está lá? Porque Deus tem um plano com isso. Deus tem um propósito com isso. O texto, no versículo 23, diz que nunca mais uma tropa síria entrou em Israel. Sabe por quê? Porque alguém teve uma visão dos propósitos de Deus. Irmãos, a gente precisa ter uma visão restaurada. A gente precisa ter uma visão estendida. A gente precisa enxergar não a pandemia, não as eleições, não a crise econômica, não a crise humanitária. A gente precisa enxergar um Deus que está sobre tudo e sobre todos, um Deus que conhece o passado, o presente, o futuro, um Deus que é aquele que era, que é e que há de vir, o Deus que conhece cada um dos mais de 7 bilhões de habitantes que existem na face da terra, um Deus que conhece absolutamente tudo, e a gente precisa dizer: Ele vive, Ele reina. Eu não temo
o que o inimigo pode me fazer. O Deus das batalhas, o Deus que venceu os egípcios, que venceu os filisteus, que venceu os sírios, que venceu os amalequitas, o Deus que não perdeu, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por esse momento histórico que nós vivemos sobre a face da terra. Obrigado, Jesus, por ter nos escolhido para nascer aqui na nação brasileira. Obrigado por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às batalhas, em meio às guerras, em meio às circunstâncias adversas, o nosso Senhor está vivo. O Senhor reina, o Senhor está exaltado no trono de glória, o Senhor não perdeu o controle de nada e nem ninguém. Por isso, Pai, assim como o Senhor abriu os olhos daquele moço, assim como o Senhor colocou humildade no coração daquele moço, para receber ajuda profética, Pai, coloca humildade no nosso coração, coloca humildade acerca dos nossos pontos cegos. Levanta, Senhor, pessoas com autoridade profética no nosso meio, pessoas que possam abrir os nossos olhos espirituais, para enxergar além das circunstâncias, além das guerras, além dos problemas, além, Senhor, dos mares, das tempestades. Sim, levanta uma igreja, Senhor, que tem uma visão profética do futuro. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta pessoas com uma visão estendida, porque nós cremos que problemas crônicos na nossa história, conflitos históricos das nossas famílias, serão resolvidos, Senhor, se a gente tiver uma visão estendida de quem Tu és, se nós tivermos uma visão aberta de quem Tu és. Faz isto entre nós, Senhor, faz isto na história do Teu povo, assim como fizeste com Israel, faz aqui outra vez hoje, faz aqui outra vez nesse mês de novembro, faz aqui outra vez antes desse ano acabar, antes de 2022 acabar, faz de novo, Senhor. Amplia a nossa visão. Se você pode, erga suas mãos em gratidão ao Senhor. Solte palavras de louvor, solte palavras de adoração, solte palavras de gratidão. Iramasoreba-canto romandarabassorebendas. Erebaciosto comaio doi cobra manarsu bibiribia. Era mamasto que do ramaio, robandababasui que te rebederemesto camadas. Ore mandarababasure bababato que te rebedarabandaraba. Ore manasto que te remamabasure babacandereba. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és o Rei, Senhor. Tu és o Rei, Senhor. Oh, vamos, igreja, adore, adore. Vamos, igreja. Aproveita, igreja, adora. Enquanto você adora, a sua visão é estendida. Enquanto você adora, você começa a ver os carros de fogo. Você começa a ver o exército de fogo, o recurso celestial. Enquanto você adora, a sua visão é aberta. Ore mandarababas, o que dere mandarabas.